Quando foi a última vez que você sonhou e sentiu que não era apenas um sonho? Talvez tenha acordado com o coração acelerado, sentindo que o céu queria te dizer algo, mas não soube interpretar. Agora imagine se o primeiro sonho registrado na Bíblia tivesse sido levado a sério, o destino de nações inteiras teria mudado. No capítulo 28 de Gênesis, um jovem chamado Jacó deita a cabeça sobre uma pedra, fugindo do irmão, sozinho, exausto. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus escolhe abrir os céus. Uma escada toca a terra e alcança os céus, com anjos subindo e descendo. No topo dela, Deus profetiza o futuro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo não era só um consolo pessoal. Era uma declaração cósmica sobre o destino da humanidade. Mas sabe o que Jacó fez? Ele acordou e quase passou reto. O mais chocante é que esse sonho não era apenas para ele. Era sobre Israel. Era sobre Jesus. Era sobre mim e você. Era o primeiro vislumbre de uma promessa que atravessaria séculos, tocaria impérios, reinos, nações e culminaria na cruz. Mas Jacó, como muitos de nós, acordou assustado, teve uma reação espiritual, mas depois seguiu sua vida. E aqui está a verdade que arde. Quantos sonhos proféticos Deus ainda está derramando e nós estamos ignorando? Quantas nações estão sendo avisadas enquanto dormimos em nossas rotinas? Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus, mas não ficou lá. Ele se levantou e continuou a jornada. E assim como ele, nós também nos levantamos após experiências profundas com Deus e voltamos à mesma vida de sempre. Esse primeiro sonho bíblico nos revela um padrão. Deus fala no desespero, no exílio, no cansaço. Ele escolhe momentos em que estamos em fuga, sem respostas, e nos dá visões que mudam tudo. Mas cabe a nós discernir e preservar aquilo que recebemos. O problema é que muitas vezes recebemos como Jacó, emocionados no momento, mas sem constância depois. Deus fala, mas queremos entender do nosso jeito. Deus mostra escadas, mas só queremos saídas. Deus nos mostra anjos em movimento, mas nossa carne só enxerga pedras no caminho. A pergunta é: o que você tem feito com os sonhos que Deus te deu? Se isso já falou com você, curta esse vídeo, comenta com a frase: Senhor, abre meus olhos espirituais e compartilhe com alguém que precisa entender os avisos de Deus. Jacó foi o primeiro a sonhar, mas não o último. Quando José, filho de Jacó, sonhou com feixes de trigo se curvando, ninguém entendeu que ali estava o destino do Egito, da fome, da provisão e do futuro de uma geração inteira. Os irmãos zombaram, o pai ficou intrigado e o céu permaneceu em silêncio até o tempo da promessa. O que vemos aqui é que Deus planta sementes do futuro em sonhos, mas nem sempre as pessoas ao redor conseguem entender. E sabe o que mais? Muitas vezes, nem mesmo quem sonha entende a profundidade daquilo. Sonhos são mensagens espirituais codificadas. E só quem busca, jejua, ora e se santifica pode interpretá-los corretamente. José foi desprezado por seus sonhos, mas o tempo provou que eles vinham de Deus. E o mais poderoso é que aquele primeiro sonho de Jacó, da escada entre céu e terra, foi cumprido em Jesus, quando ele mesmo disse em João 1,51: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada. Aquele sonho ignorado era, na verdade, um mapa espiritual. E aqui vai uma revelação. Quando você ignora um sonho de Deus, você pode estar ignorando a escada para a sua salvação, o seu propósito, sua próxima estação. Deus ainda fala hoje através de sonhos. Joel 2,28 declara: Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens visões. Sonhos são pontes entre a realidade e o invisível. E você precisa entender isso. O mundo espiritual está se movendo enquanto você dorme.
Anjos recebem ordens, demônios tentam invadir, Deus está tentando acessar seu coração. E quando você acorda, precisa decidir se vai tratar aquilo como uma fantasia ou como uma revelação. Jacó quase tratou como uma coincidência, mas Deus insistiu. E Ele ainda insiste com você. Compartilha esse vídeo com alguém que tem sonhado muito ultimamente e talvez nem saiba o que Deus está querendo dizer. No livro de Daniel, um rei pagão chamado Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador que ele esqueceu o que sonhou, mas ainda assim sabia que era algo urgente. Deus estava mostrando o futuro de impérios, a ascensão e queda da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. E se não fosse por Daniel, que interpretou o sonho, talvez o mundo nem tivesse registrado essa profecia que se cumpriu ao longo dos séculos. A lição aqui é clara. Deus não se limita a profetas dentro da igreja. Ele pode falar até com reis incrédulos quando o destino de povos está em jogo. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque talvez você seja a pessoa que Deus quer usar para interpretar sonhos ao seu redor. Talvez sua mãe esteja sonhando, seus filhos, seus líderes, e você está negligenciando o dom que Deus colocou em você. Precisamos voltar ao temor que os antigos tinham com sonhos. Paulo, em Atos 16, viu em visão um homem da Macedônia pedindo ajuda e entendeu que era o Espírito Santo direcionando seu ministério. Hoje, quantos ministérios estão parados porque alguém ignorou um sonho? Quantas decisões erradas foram tomadas porque tratamos algo espiritual como psicológico? Sonhos são avisos, mapas, códigos proféticos, e o céu continua falando. O problema é que estamos distraídos demais para ouvir. Telefone na mão, mente cheia, coração ferido, e Deus tentando gritar no silêncio da noite. Mas há uma promessa. Quem busca a Deus em secreto será recompensado em público. E se você consagrar seus sonhos, Deus vai abrir os céus sobre você, como fez com Jacó. Só que dessa vez, você não vai ignorar. Você vai discernir, guardar e obedecer. Se você quer que Deus fale contigo em sonhos, escreve nos comentários: Senhor, me revela o que vem do teu trono. Jacó viu a escada, mas não subiu. E talvez essa seja uma das cenas mais simbólicas da negligência espiritual humana. O céu se rasga, anjos sobem e descem. Uma palavra profética é liberada diretamente do trono de Deus. E Jacó acorda assustado, mas inerte. Ele reconhece: Deus está neste lugar e eu não sabia. Mas em vez de subir, ele apenas marca o lugar com uma pedra e segue viagem. O que isso nos revela? Que muitas vezes experimentamos manifestações espirituais profundas, mas optamos por não responder à altura da experiência. Somos tocados por Deus, mas voltamos à vida como se nada tivesse acontecido. Recebemos o chamado, mas não mudamos a rota. E o céu observa, silencioso, esperando uma resposta que nunca vem. A escada que Jacó viu era mais do que uma visão. Era um convite. Um convite para transitar entre o natural e o espiritual. Um convite para acessar dimensões celestiais, enquanto ainda estamos em solo terreno. Um convite para mudar o curso de sua própria história e da história das nações que sairiam de seus lombos. Mas ele não subiu. E como ele, quantos de nós temos escadas abertas, promessas visíveis, visões claras, mas continuamos no chão da incredulidade, do cansaço, da indiferença. Jesus declarou em João 1,51 que ele é a escada que liga céus e terra. A conexão foi restaurada. Mas ainda assim, ela não força ninguém a subir. É preciso desejar, é preciso discernir, é preciso reagir à visitação de Deus com obediência imediata. Se Jacó tivesse subido, o que teria visto? O que teria recebido? Talvez revelações como as de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu.
talvez visões como as de Ezequiel, que viu os céus abertos e os 4 seres vivos diante do trono. Talvez direções como as de João, que escreveu o Apocalipse a partir de uma porta aberta no céu. Mas ele preferiu o caminho da sobrevivência, não da transcendência. E aqui está o alerta: muitos estão vivendo no modo sobrevivência quando Deus já abriu um portal de revelação. A escada está aberta, mas você precisa subir. Se essa palavra está te acordando espiritualmente, comenta agora: eu vou subir. Curta e compartilhe com alguém que está vivendo no chão, mas precisa ver que o céu está aberto sobre a vida dela. O que aconteceu com Jacó nos revela mais do que uma história, revela um padrão espiritual. Deus fala e os homens ignoram. Deus sonha e os homens dormem. O Senhor libera códigos, mapas, direções, mas poucos os decifram. E é por isso que ele levanta intérpretes, pessoas que veem o que os outros não veem, pessoas que sentem quando os outros estão frios, pessoas que, como Daniel, se posicionam entre o céu e a terra para traduzir o que parece estranho, mas vem direto do trono. O chamado que repousava sobre Jacó precisava ser carregado adiante por José. E o chamado de José precisava de um faraó que sonhasse, mas não compreendesse, porque há um mistério aqui. Nem todo sonho é para quem sonha. Às vezes, o sonho é para quem interpreta. E talvez seja por isso que você está sonhando tanto. Não para você, mas pelos outros. Talvez Deus te deu sonhos com pessoas, cidades, ministérios, líderes, e você não entendeu por quê. Porque você está sendo treinado como intérprete. José não teve apenas seus próprios sonhos. Ele interpretou o do copeiro, do padeiro e do rei. Daniel interpretou sonhos e visões de impérios que não temiam a Deus. E você? Está interpretando o quê? Ou está ignorando o que carrega? Porque o mundo espiritual espera por pessoas que saibam ler os sinais. Os céus estão ativos, os anjos se movem, Deus fala, mas o povo perece por falta de interpretação. Você precisa entender, sua sensibilidade é uma chave, seu discernimento é uma arma. Seu chamado não é comum, e quando você honra um sonho, você está honrando o código que pode mudar destinos. O céu não está em silêncio, ele está em movimento. Mas quem não se move com ele, perde o tempo da visitação. Quantos faraós hoje estão sonhando, mas precisam de um José para explicar? Quantas igrejas estão dormindo, mas precisam de alguém que diga: Deus está aqui e vocês nem perceberam. Você foi chamado para isso, para enxergar o que outros não enxergam. Se você sente que tem esse chamado de discernir, interpreta e carregar revelações. Escreve aqui nos comentários: Senhor, me usa como intérprete dos céus. Existe uma guerra acontecendo enquanto você dorme, e ela é muito mais real do que seus pesadelos. É quando seu corpo repousa, mas sua alma entra em campo de batalha. Foi durante a noite que Pilatos recebeu um aviso em sonho por meio de sua esposa, para que não tocasse em Jesus. Foi à noite que Deus visitou Salomão em sonhos e lhe deu sabedoria. Foi no sono que o anjo apareceu a José, marido de Maria, dizendo para não abandonar a virgem grávida. Ou seja, Deus usa a noite como canal de direcionamento, correção, instrução e livramento. Mas também é nesse horário que o inimigo ataca, que lança setas, que planta mentiras, que tenta distorcer o que Deus está revelando. E se você não tem sensibilidade, você vai acordar cansado, pesado, confuso e não vai entender que está sendo alvo espiritual. O diabo não pode parar os sonhos de Deus, mas pode tentar desviar sua interpretação. Ele quer que você pense que aquilo era só coisa da sua cabeça. Ele quer te manter distraído, apático, desatento. Mas hoje o Espírito Santo está ativando tua percepção. Você vai começar a entender os sinais. Vai começar a orar antes de dormir. Vai consagrar sua mente, seu descanso.
seu subconsciente. E quando o inimigo tentar interferir, você vai estar guardado, blindado, consciente de que os céus falam mesmo quando você dorme. Não despreze os avisos. Não ignore o que parece estranho. Não ache que tudo é psicológico. Quando você é cheio do Espírito, até seus sonhos carregam a unção. Até suas noites são campos de revelação. Comece hoje mesmo a anotar, a orar, a buscar discernimento. Porque a noite é o palco onde Deus revela o que vai acontecer de dia. E os que dormem espiritualmente perdem tudo. Deus quer te visitar no sono, mas você precisa estar disponível no espírito. Quer aprender a se preparar espiritualmente antes de dormir? Comenta: quero que o céu me visite esta noite. Curte e compartilha esse vídeo com quem precisa vigiar mesmo enquanto dorme. Quando Jacó acordou, ele viu apenas uma pedra, mas Deus viu o início de uma nação. O que parece comum para você, talvez seja uma semente de destino aos olhos de Deus. Talvez você esteja sonhando com coisas que não entende, com lugares que nunca foi, com rostos que nunca viu. Mas, e se tudo isso for parte de um plano maior? E se você estiver sendo convocado a carregar algo que vai mudar a vida de outra pessoa? Sonhos são mais do que revelações pessoais. São cargas espirituais que precisam ser entregues. E se você guarda o que Deus te mostrou, está retendo um pacote que não é só seu. Como o profeta que retém a palavra e gera juízo, como o atalaia que vê o inimigo se aproximar, mas não toca a trombeta. Deus está te confiando segredos. E eles não são para a sua curiosidade, mas para a tua obediência. Se você ignorar o que Deus te revelou, poderá atrasar o plano de alguém. Poderá impedir o livramento de uma família. Poderá frustrar uma estratégia celestial. Mas se você for fiel, se você se mover, se você liberar o que recebeu, então o céu vai confiar mais. Jacó sonhou, mas José interpretou. Nabucodonosor sonhou, mas Daniel decifrou. José, marido de Maria, sonhou e protegeu o Salvador. Deus está usando sonhos para colocar peças no lugar. Mas ele precisa de alguém que entenda o tabuleiro. Hoje, o Espírito Santo está te ativando. Você não é qualquer um. Você foi escolhido para decodificar o invisível, para alinhar vidas com o céu, para anunciar o que o mundo ainda não entendeu. E tudo começa com um sonho, mas não termina nele. Começa com uma escada, mas termina com uma cruz. Começa com uma visão noturna, mas culmina com uma missão diária. Acorde, interprete, se mova, porque o futuro de alguém pode depender da tua sensibilidade agora. Se esse vídeo está destravando algo em você, curta, comente com a frase "Eu não vou ignorar o que o céu está dizendo" e compartilhe com alguém que está sonhando, mas ainda não entendeu. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado porque a escada que Jacó viu agora tem um nome, e esse nome é o nosso Salvador. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor continua falando. Mesmo quando dormimos, o Senhor continua nos vigiando. Mesmo quando ignoramos os sinais, o Teu Espírito Santo insiste em nos chamar de volta à sensibilidade espiritual. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que o céu falou e nós tratamos como coisa da nossa cabeça. Perdoa-nos pelas noites em que o Senhor tentou nos acordar com um sonho, uma visão, uma inquietação, e nós simplesmente apagamos. Que a partir de hoje, nossa mente, nossa alma e nosso espírito estejam conectados ao Teu trono, mesmo quando estivermos dormindo. Ativa a sensibilidade nos nossos sonhos, libera revelações, dá-nos interpretações, usa-nos como instrumentos para proteger, alertar, curar e guiar pessoas, famílias, ministérios e até nações.
Te pedimos agora, Pai, que toda alma que assistiu esse vídeo, que recebeu essa palavra, seja visitada nas próximas noites com sonhos vindos do céu, que os céus se abram novamente, que escadas espirituais voltem a se manifestar. Que o mesmo fogo que ardeu em Jacó, em Daniel, em José, queime agora em cada coração. Declaro sobre esta pessoa uma unção de discernimento, uma clareza mental e espiritual que vai além da lógica humana. Que ela comece a anotar, a orar, a buscar interpretação, a consagrar suas noites a Ti, e que ela nunca mais durma como antes. Em nome de Jesus, declaramos que nenhum sonho profético será mais desperdiçado, nenhum aviso será mais ignorado, nenhuma direção será mais desprezada. Que haja luz, clareza, coragem e ação, e que cada escada aberta seja uma nova etapa de propósito. Nós confiamos que, mesmo dormindo, o Senhor está agindo, e escolhemos subir, escolhemos ouvir, escolhemos obedecer. Em nome de Jesus, amém.